Vamos ver o que diz a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Então logo você encontre essa passagem bíblica importantíssima. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime desta pessoa, mesmo não a conhecendo, se aproxime dela, para que todos acompanhem a leitura. Está escrito o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez, preste atenção. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém, igreja? Agora eu leio a terceira vez, eu quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Você crê na palavra de Deus? Se você perguntar aí fora a opinião das pessoas sobre o que fizeram com Jesus, dirão: coitadinho. E as pessoas do mundo, a maior parte das pessoas do mundo, fazem esta ideia, reputam o Senhor Jesus como um aflito, uma pessoa que foi incompreendida para a sua época. Acreditam eles que Jesus foi ferido porque as pessoas não puderam entender a sua mensagem. E alguns até acreditam que se ele voltasse hoje no nosso tempo, novamente o crucificariam. As pessoas aí fora não compreendem as escrituras sagradas. E de um modo geral, as pessoas até cumprem esta profecia, porque é bíblico. A opinião que as pessoas têm aí fora a respeito do que fizeram com o Senhor Jesus é de que ele foi afligido, foi ferido e foi oprimido. Quando ele estava lá, pendurado na cruz, morrendo, agonizando, os homens que passavam embaixo da cruz acreditavam que realmente ele era oprimido, que ele estava sofrendo aquilo porque era perturbado, que era um castigo merecido. Tanto é que disseram: se Deus tem prazer nele, que o livre agora, desça da cruz e creremos nele. Mas acreditavam nesta palavra, nesta profecia. De um modo geral, nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido. Hoje você precisa compreender, se você ainda não compreende, especialmente as pessoas que estão ouvindo pela rádio, se você ainda não compreende o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, você precisa passar imediatamente a ter uma compreensão disto. Porque não basta apenas você pensar: ah, ele morreu na cruz. Não basta. Você tem que entender o que estava acontecendo ali, o que estava se processando naquele lugar. Vamos ver, já que ele sofreu, já que ele foi ferido, já que ele foi oprimido, vamos entender por que ele passou por tudo isso. E o que representa este sofrimento, e como que você tem que ver este sofrimento na tua vida pessoal, com relação à tua própria vida. Se você não tiver uma ideia exata do que significou aquele sacrifício, do que significa, porque é um sacrifício eterno, é um sacrifício que não se apaga, é um sacrifício que permanece. Veja comigo a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Olha o que está escrito aqui. Está escrito assim: ainda que era filho,
E filho com letra F maiúscula. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Compreender exatamente o que está acontecendo com Jesus ali na cruz do Calvário é compreender a causa dessa eterna salvação. Qualquer pessoa que olhar para a cruz e pensar nela como algo do passado, como algo que já foi, que aconteceu, foi uma injustiça, coitadinho, né? Essa pessoa não será salva. Porque aquela cruz, aquele sacrifício, o que ele padeceu na cruz, ele se consumindo ali, ele foi consumado ali. Imagine você, uma pessoa verter sangue até que não tenha mais sangue no seu corpo. Uma pessoa ser totalmente esvaziada de si mesmo, se consumir por inteiro debaixo daquele sol. Imagine só o que significa aquilo. Porque a compreensão exata do sacrifício de Jesus vai ser importantíssima para que a eterna salvação tenha valor na tua vida. Então vamos contemplar algumas coisas desse sofrimento do Senhor Jesus. Primeiro sofrimento do Senhor Jesus, o primeiro sofrimento do Senhor foi a traição. Preste atenção. Ele sofreu uma traição brutal de uma pessoa extremamente querida, alguém que comia com ele junto à mesa, enquanto ele ensinava o amor e ensinava as pessoas a guardar os seus tesouros no céu. Aquele amigo falso, por fora, negociava a vida de Jesus e dizia aos inimigos de Jesus: quanto que vocês me darão para que eu o entregue a vocês? E disseram: te daremos 30 moedas de prata. Negócio fechado. E no dia que o negócio foi concluído, em que a mercadoria foi entregue, seu amigo Judas disse para aqueles que queriam prender Jesus: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. Então vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 48. E o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: eu te saúdo, mestre, Rabi, e beijou-o. Jesus experimentou esse beijo de traição, esse beijo cruel, onde uma coisa que estava sendo negociada era a sua própria vida. Judas entregou a mercadoria pelo preço combinado e Jesus sentiu a traição na sua carne. Você já deve ter sido traído em alguma ocasião, ou pelo menos já se sentiu traído. Poxa, fulano fez aquilo nas minhas costas, olha o que fulana fez comigo. Às vezes alguém da família ou um parente, e você sabe o gosto amargo que tem a traição. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo traído pelo seu amigo naquela hora, ele disse: a que vieste, amigo? Mesmo sabendo de tudo o que acontecia, mesmo já tendo avisado os discípulos: um de vocês vai me trair. E ele sabia quem era. Pedro fez sinal para o João: pergunta para ele quem é. E João falou: quem é, Senhor, que vai te trair? Jesus disse: é esse que está metendo comigo a mão no prato agora. E era o Judas que estava metendo a mão no prato junto com Jesus, colocando o pão ali no vinho. Jesus sabia que Judas estava armando tudo isso, mas mesmo assim continuou tratando de amigo. Segundo sofrimento do Senhor Jesus, o sofrimento do abandono. Voltando ali para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 56 agora. E tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus viu os seus companheiros naquela hora o abandonando. Todos eles fugiram. Há momentos na vida em que as pessoas fazem isso conosco e dá uma revolta.
primeiro pensamento que vem na mente é o seguinte: tem nada não, o mundo dá muitas voltas, deixa essa pessoa precisar de mim um dia. Normalmente a gente pensa isso. Mas o Senhor Jesus foi abandonado, e aquilo foi muito triste, doeu demais, pode ter certeza. Pessoas que tinham dito: morreremos por tua causa, agora estavam dando no pé, deixando ele sozinho com os malfeitores. Foi preso naquela hora e ainda disse para os que o prendiam: é a mim que vocês buscam, então deixem os meus discípulos irem. Mesmo sabendo que os discípulos já estavam correndo, ele falou: não persigam, não corram atrás dos meus discípulos, é a mim que vocês querem. Eu já estou aqui, eu não estou resistindo à prisão. Mas imagine a decepção do Senhor Jesus. Porém, aquilo já estava profetizado, era uma escritura que estava se cumprindo. E o terceiro sofrimento do Senhor Jesus foi a tortura. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 67, está escrito: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Jesus está sendo torturado. Como é duro você levar uma cuspida no rosto. Como é triste as pessoas te baterem na cara e você não revidar. E o Senhor Jesus manteve ali a dignidade. Porque já na casa do sumo sacerdote começaram a bater nele. Ali já começaram a cuspir no seu rosto. Já começaram a torturá-lo. E ele seria muito mais torturado ainda. Ali era o começo de uma série de espancamentos e açoites. E ele sofreu também o sentimento de rejeição. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 20. Está escrito assim: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual destes dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Preferiram um homicida a Barrabás. Uma pessoa que nunca tinha curado um doente, que só tinha palavras de ódio, de vingança, um homicida, ladrão e salteador. Eles preferiram aquele malfeitor ao Senhor Jesus, mostrando que a natureza humana realmente é perversa. E Jesus se sentiu rejeitado. Ele sofreu essa rejeição. Às vezes alguém te rejeita, ou por uma promoção, ou alguém te rejeita num relacionamento, ou alguém te rejeita numa situação qualquer da vida, e você se sente pequenininho, você se sente nada. E Jesus naquela hora viu que a multidão preferia Barrabás. Não houve uma só pessoa que pudesse gritar: não, nós preferimos Jesus. Nem os seus discípulos naquela hora, que estavam até misturados no meio da multidão, disfarçados, nem eles tiveram coragem de dizer: queremos Jesus, queremos Jesus. Os que podiam pedir por Jesus ficaram quietos. Não houve ninguém que chamasse por ele e que o preferisse naquela hora. E o quinto sofrimento do Senhor Jesus: ele vai sofrer o escárnio. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27 diz: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate.
E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. É horrível. As pessoas zombando de você, escarnecendo, e você tendo autoridade para dar uma lição em todo mundo, e ele não abriu a sua boca, aguentou aquele escárnio, aquele sofrimento, aquela humilhação, totalmente calado. E o sexto sofrimento dele é a crucificação. Evangelho aí de Mateus, capítulo 27, versículo 33, diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Isso era um narcótico, era um anestésico que eles davam para a pessoa que ia sofrer uma grande dor através de uma morte na cruz. E eles tentam dar aquele narcótico para Jesus, mas ele rejeita. Você que usa drogas, ou acha que nas drogas encontra qualquer alívio, Jesus podia ter falado: me embriaga, me dá esse narcótico, eu quero estar anestesiado. Você que pede calmante para dormir à noite: não consigo dormir sem um calmante. Eu só consigo ter paz se tomar um gole de pinga. Eu só consigo me acalmar se eu tomar uma dose de uísque antes de dormir, ou um conhaque antes de dormir. Jesus, ele não quis beber, porque era um narcótico. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ele foi despido, a sua roupa foi retirada, ele está quase nu. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Mais uma piada, mais uma brincadeira. Está vendo o que a gente faz com o rei dos judeus? É um exemplo. Qualquer que pensar em se levantar contra César, olha o que vai acontecer. Olha o rei de vocês aqui, ó. Olha o rei de vocês. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, para que dissessem: só pode ser um criminoso. Para estar morrendo no meio de 2 bandidos, só pode ser um bandido também. Deve ter aprontado alguma coisa. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, 3 horas de escuridão. Jesus está ali crucificado, e nesta hora ele vai sentir o mais pesado de todos os sofrimentos. Tudo isso que fizeram a ele, ele já estava preparado para suportar. Ele já sabia o que ia acontecer. Desde quando andava com os discípulos, ele dizia: o Filho do Homem vai ser preso, vai ser colocado nas mãos dos malfeitores e o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. E ele avisou os discípulos em várias ocasiões. Ele estava preparado para a morte, mas para uma coisa, ele não estava preparado. Eu te garanto, ele não imaginava que aquilo fosse acontecer.
que o sétimo sofrimento do Senhor Jesus fosse surgir naquela hora, e foi o que mais doeu para o Senhor, é o sofrimento do abandono. Qualquer pessoa que se sente abandonada fica desesperada, é lógico, sente tristeza, mas quando você sabe que todo mundo pode te abandonar, menos um, que é Deus, você tem um conforto. Você diz: se todo mundo me abandonar, tudo bem, eu levanto a cabeça e vou em frente, porque Deus está comigo. Mas quando Deus te abandona, quando o próprio Deus te abandona, então dói demais. Agora imagine uma pessoa que desde o princípio, antes que o mundo existisse, viveu em total comunhão com Deus. Imagine a hora em que esta pessoa vai sofrer pela primeira vez a separação de Deus. Esse foi o pior de todos os sofrimentos. E voltando ali para o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 46, nós lemos: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a primeira vez que ele sentiu isso. Nunca, desde que ele surgiu com o Pai, desde que ele existia, nunca ele tinha sentido esta separação. E foi esta separação que doeu no Senhor Jesus. Todo escárnio, todo sofrimento, aquilo, o que mais doeu, o que fez realmente ele sofrer naquela hora, foi a separação de Deus. E porque Deus o desamparou, por que Deus o abandonou? Porque sobre o Senhor Jesus estavam recaindo os pecados de todos os seres humanos que viveram desde a época de Adão e Eva, desde o princípio. O sangue justo de Abel que foi derramado por Caim, os pecados de Caim, todos os pecados da humanidade até aquela data estavam caindo sobre Jesus. Mas se ele estivesse ali recebendo os pecados somente dos antigos, somente daqueles que eram antes de Cristo, então o seu sacrifício seria incompleto. Mas ele estava recebendo também uma carga de pecados que viria do futuro. Já que o seu sacrifício ali é eterno, ele teria que receber naquela hora na cruz os pecados de pessoas que ainda não haviam nascido e que consequentemente ainda não tinham pecado. E ele estava recebendo naquela hora os meus pecados, os teus pecados. Nós nem ainda tínhamos nascido ao pecado, mas ele estava ali recebendo todos os nossos malfeitos, todas as nossas iniquidades, estavam recaindo sobre ele. E os pecados das pessoas que ainda vão nascer, se Jesus não retornar, se a história da humanidade prosseguir, os pecados das pessoas que ainda surgirão, que ainda pecarão, as crianças que hoje estão nos braços das mães e que mais tarde vão se tornar adultos pecadores, que vão praticar iniquidades, todos esses pecados já recaíram sobre Jesus. O sacrifício que ele está fazendo ali na cruz do Calvário abrange os pecados de toda a humanidade passada, daquela geração e futura. Então ali está morrendo o Senhor Jesus, recebendo os nossos pecados e sofrendo a separação de Deus. Preste muita atenção nisso, porque este é o ponto principal que você precisa compreender. Toda pessoa humana que comete pecado, ainda que ela queira ter Deus, ou ela siga uma religião que crê em Deus, se ela tem pecado, ela não pode ter Deus.
Por isso que sempre a gente diz para as pessoas: olha, se você tem pecado, se você reconhece que é um pecador, uma pecadora, você tem que receber o Senhor Jesus como teu único Salvador. Porque quando você recebe Jesus como teu único Salvador, você está dizendo para Deus: Deus, eu creio que naquela tarde de sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando teu filho estava sendo separado de ti, os meus pecados estavam sobre ele. Todas as minhas iniquidades estavam recaindo sobre ele. Ele viveu antes de mim, mas ele já estava morrendo pelos meus pecados. E é por isso, meu Deus, que eu te acho maravilhoso, que eu te acho sublime, porque antes mesmo de eu pecar, e antes mesmo de eu me arrepender, o teu filho Jesus já preparou para mim o meu perdão na cruz do Calvário. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Ele morreu pelo meu pecado antes até de eu pedir perdão. Quando você projeta no sacrifício de Jesus as tuas iniquidades, então os teus pecados são transportados para aquele dia eterno. Preste atenção que eu vou repetir isso. Aquela sexta-feira que o Senhor Jesus morreu é um dia eterno. Aquele dia não se acabou. E como prova de que o tempo não passou, foi que ao meio-dia o sol se escondeu. Como que pode, na hora em que o sol é mais forte, e é o sol que, fazendo a diferença entre o dia e a noite, nos diz o tempo quando passa, naquela hora o tempo parou. Essas 3 horas de escuridão total representam um vácuo no tempo, uma pausa no tempo, uma parada de tempo. Ainda que o relógio humano continuasse girando e pudessem dizer: olha, houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde, no mundo espiritual o tempo parou, para que o sacrifício do Senhor Jesus seja eterno, para que continue valendo para homens e mulheres de todas as épocas o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E quando aquela escuridão encheu a terra, e quando Jesus sentiu o peso dos nossos pecados, quando ele constatou que naquela hora ele estava sozinho, quando ele se separou de Deus por causa dos nossos pecados, quando ele assumiu a separação, ele sentiu a dor da morte eterna, porque estar separado de Deus é a morte eterna. A pessoa que não tem Deus, que está separada de Deus, está morta espiritualmente. Naquela hora Jesus provou a morte total, a morte completa, a separação de Deus. No versículo 48 diz, voltei para Mateus 27, estou no versículo 48, vamos ler o 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Sadismo da humanidade. Dar vinagre para um homem que tem sede, que fez a última refeição quinta-feira à noite, que foi preso de madrugada nas primeiras horas da sexta-feira, e que desde aquela hora foi torturado, espancado, ninguém lhe deu água para beber, que atravessa a noite sem beber um gole de água, ninguém lhe dá uma comida, que é crucificado às 9 horas da manhã, depois de uma grande tortura, que fica pendurado vivo no madeiro, escoando sangue durante 6 horas, que tem muita sede, recebe uma esponja com vinagre. E outros diziam: deixa, peraí, vamos ver se o Elias vem livrá-lo. Vamos ver se o Elias, que foi ao céu numa carruagem de fogo, desce agora numa carruagem de fogo para livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Nesta hora em que ele clamou, Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E ele não estava falando isso para que ficasse bonitinho nos livros de história, porque ele nem mandou os discípulos escreverem o evangelho. Ele não disse esta frase para que as pessoas dissessem: olha como ele é bom. Mas ele disse esta frase com todo o seu coração. Foi de verdade, quando ele pediu perdão para todas aquelas pessoas que escarneciam, zombavam, que lhe davam vinagre ao invés de água, que zombavam dele. Vamos ver, que se divertiam com o espetáculo. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, foi de coração, porque ele não podia morrer com mágoa no coração. Se Jesus morresse com raiva no coração, dizendo que humanidade ingrata, que gente ordinária, realmente a humanidade está perdida, não vale a pena não. Se ele morresse com ódio no coração, ele não iria ressuscitar. Ele não iria ressuscitar. Se ele morresse com raiva no coração, com amargura no coração, ele morreria com pecado dele. E ele não podia morrer com o pecado dele, ele tinha que morrer com os nossos pecados. Ele tinha que estar padecendo ali com os pecados dos outros. Então não foi para ser bonito que ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi realmente para limpar o seu coração. E quando ele pediu perdão a Deus, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, você já viu Deus negar algum pedido para Jesus? Você já viu Deus alguma vez recusar uma oração de alguém que lhe pede perdão? Ainda mais naquela situação de agonia extrema, uma morte cruel, um sofrimento absurdo. Naquela hora ele pede perdão pela humanidade. Você acha que Deus deixaria de perdoar? Então Jesus morreu sem nenhum pecado, coração totalmente limpo, mas recaiu sobre ele os teus pecados. E é isso que eu quero que você entenda. Preste atenção. Aquela cruz foi preparada para você. Quem deveria ter morrido naquela cruz é você. Quem deveria merecidamente sofrer por causa dos seus próprios pecados é você, sou eu. Nós é que deveríamos estar morrendo ali. Nós é que deveríamos estar agonizando naquela hora, padecendo todo aquele sofrimento. Que sofrimento, fora todas essas humilhações, de sentir fraqueza, de sentir a carne rasgada, de ver ali o sangue escorrendo e saber que lentamente a vida está indo embora, de sentir o pulmão comprimido a ponto de você não conseguir respirar. Porque o crucificado ele morre por dois motivos: primeiro pela perda de sangue, e segundo pela perda de oxigênio, porque conforme ele vai perdendo o sangue, o corpo vai desfalecendo, e aquela madeirinha que eles colocam debaixo do pé e que apoia o crucificado, aquela madeirinha que está debaixo dos pés do crucificado, o crucificado ele vai perdendo a capacidade de manter o corpo esticado, ele vai desfalecendo com o joelho, ele vai arriando o corpo, e quando ele arria o corpo, os braços são esticados, e a sua caixa torácica é comprimida, o pulmão é apertado, a pessoa é obrigada a respirar pela boca. Respirando pela boca aumenta a sede, seca o céu da boca, seca a língua, seca a garganta. A pessoa está desidratada e ele está ali morrendo, e ele está sofrendo, padecendo. Aquilo era para você, era para mim. Nós é que deveríamos ter morrido ali. Por isso que as pessoas pensam: coitadinho de Jesus, olha o que fizeram com ele. E isso está errado, porque as pessoas pensam assim: malvados aqueles judeus, não? Que diabo sujo, olha o que ele fez com Jesus. Que Pilatos cachorro, hein? Que Herodes ordinário, hein? Olha só o que aquela multidão, aquela geração fez para Jesus, hein? E a gente está querendo culpar os outros, mas não, a culpa é nossa.
O que ele está sofrendo ali é por causa dos nossos pecados. Jesus está sendo morto ali por causa dos nossos pecados. Somos nós aqui que estamos ouvindo, que estamos matando Jesus, que estamos crucificando Jesus. E quando uma pessoa peca por repetição, insiste naquele pecado, ela está crucificando Cristo de novo, ela está matando Cristo de novo. Então não foram os romanos, não foi o diabo, não foi aquela geração, não, nós é que matamos o Senhor Jesus, nós é que crucificamos o Senhor Jesus. E se você puder compreender isso, como o teu pecado faz Jesus sofrer, como o teu pecado agonia o Senhor Jesus, então você vai levantar a mão para o céu e vai dizer: meu Pai, Jesus já morreu pelos meus pecados, eu me arrependo de toda iniquidade, e a partir de hoje eu vou ter uma vida reta, santa e pura, para glorificar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou me guardar do pecado, para que Jesus não sofra mais pelas minhas iniquidades. Esta é a razão porque ele está morrendo ali. Ou você compreende isso e compreende que ele voluntariamente morreu por nós, que ele é a única pessoa que até hoje assumiu os pecados dos outros e o recebe como único Salvador. Por isso que é abominável diante de Deus a pessoa falar: eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu sou devoto do fulano de tal. Por isso que isso dói, isso faz Jesus sofrer. O Senhor, ele deve pensar: mas nem com um sacrifício desse que eu fiz, esta pessoa é capaz de me eleger como único Salvador? E acredita em deuses que não podem salvar, em padroeiros e intermediários que não podem livrar, em homens e mulheres que já morreram e ainda que tivessem sido boas pessoas, não derramaram seu sangue na cruz, e esta pessoa despreza o meu sacrifício? Isso fere o coração do Senhor Jesus. Esse, eu diria para você, é o sofrimento que até hoje entristece o Senhor Jesus, porque todos os outros, amados, ele já sofreu. Até a separação de Deus, aquele sétimo sofrimento, até aquilo já passou, porque depois de ressuscitado, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, e está para sempre com nosso Senhor. Ele está ali em comunhão com Deus. O único sofrimento que ele ainda sente é quando a pessoa não reconhece o que ele fez na cruz do Calvário. E o que é pior, quando a pessoa não reconhece que foi ela que matou Jesus, quando a pessoa não reconhece que é os seus pecados que mataram Jesus, esta pessoa perde a única chance que ela tem de receber a vida eterna. Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, que pregou muito sobre a cruz de Cristo, ele uma vez fez uma comparação e disse o seguinte: imagine que você contrata alguém para matar o filho de um rei, e o assassino vai lá e executa o filho do rei, tem sucesso naquele assassinato, e você se sente protegido pelo anonimato. Ninguém sabe que você foi o mandante do crime, e você se sente contente, ninguém descobriu. Imagine que aquele assassino é preso e depois ele é torturado e ele diz: eu matei, mas foi fulano de tal que mandou, ou foi fulana de tal que mandou. E quando você sabe que é verdade, fui eu sim, e já começam a te caçar porque você é o culpado. O que um mandante de um assassinato recebe da justiça, igreja? O que recebe? Prisão, não é? O mandante de um assassinato, ele vai ser preso junto com aquele que executou o crime, vai sofrer prisão. Aí acabou a paz da pessoa. Na justiça dos homens é assim.
Então, Martinho Lutero contou essa história rapidamente para mostrar que você, meu amigo e minha amiga, foi a causa ou o mandante da morte do Senhor Jesus. Pastor, eu não estava lá. Mas foi você o responsável pela morte de Jesus, não foi outra pessoa. Jesus morreu por causa dos teus pecados. E o que é incrível nesta história toda é que mesmo você, sendo o pivô desse terrível assassinato, ao mesmo tempo você pode ser perdoado pelo próprio Senhor Jesus, que orou de todo o coração dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez você diga: eu nem estava lá, nem sabia o que estava acontecendo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você falar que não tem nada a ver com a morte de Jesus, eu lamento pela tua alma, meu amigo, porque o que vai acontecer com você será um sofrimento idêntico ao que Jesus já sofreu. Imagine você num local de tormento eterno, onde o fogo nunca se apaga, sofrendo e sentindo na tua vida tudo aquilo que Jesus sentiu. Imagine você morando num lugar onde só tem gente que não presta, a pior raça do mundo, todos os assassinos, homicidas, mercenários, estupradores. Imagine todas as pessoas que não respeitam o próximo, que não amam o semelhante, reunidos todos num lugar único de tormento, onde o ódio, não existe mais amor, porque eles já não tinham amor, onde só existe ódio. Imagine você vivendo com essa companhia por toda a eternidade, sendo torturado, traído por toda a eternidade. Sim, os teus companheiros de inferno vão te trair por toda a eternidade, te torturarão por toda a eternidade. Imagine você ali preso no inferno, querendo sair, mas não pode. Assim como Jesus estava preso na cruz. Você compreende isso? Se você não receber o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, se você não crer que você matou Jesus, que você é o culpado disso, todo aquele sofrimento você vai sofrer no inferno, preso num lugar. Será como se você estivesse crucificado no inferno. Você estará preso num lugar que você quer sair, mas não pode. Você vai sentir sede, muita sede, a garganta seca de chorar, de clamar, de pedir por uma gota de água. E ninguém vai te dar uma gota de água, ninguém vai sequer molhar a ponta do dedo para refrescar a tua língua, porque lá não haverá água. E o tempo todo você sentindo a tua carne ser consumida, porque a carne de Jesus foi consumida na cruz do Calvário. E lá no inferno o bicho não morre e o fogo não se apaga. O que quer dizer isso que Jesus falou? Que o sofrimento na carne provoca dor. A dor que ele sentiu de estar ali preso, pendurado, sem ar, sem sangue no corpo, a dor dos cravos, os pregos passando pelas mãos e pelos pés, a lança no seu lado, tudo isso você vai sentir ali. E é eterno. E é eterno. Assim como o sacrifício de Jesus é eterno e pode salvar eternamente os que creem nele, também o inferno é um sofrimento eterno que nunca se acaba. Voltando para Isaías, no capítulo 53. Eu vou reler o versículo 4 e vou ler o 5 também, preste atenção. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Peraí, não é mais isso. Nós pensávamos que era isso, mas não é mais isso. Mas, diz o versículo seguinte, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro escreveu para orientar os cristãos da época. E uma coisa que Pedro escreveu diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e superintendente da vossa alma. O que Pedro está citando aqui é a continuação de Isaías. Voltando para o capítulo 53, versículo 6, que eu vou ler para você, preste atenção. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Deus, Jeová, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, igreja? Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você agora, sabendo o que ele fez, o que é que você vai fazer? Então você já viu que ele não é um acontecimento do passado, que ele é um acontecimento do presente, que você foi a pessoa responsável pela morte de Jesus, e tomara a Deus que você compreenda isso. Tomara a Deus, porque se você disser não tenho nada com a morte de Jesus, você vai sofrer tudo que ele sofreu, mas no inferno. Jesus sofreu para que você não sofresse. Ele morreu para que você não morresse. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Se você compreender isso e lançar os teus pecados ali e falar: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo dos meus pecados, e eu transfiro para Jesus. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados ali. Eu creio que esses pecados que eu pratiquei hoje estão ali. Eu creio. Os pecados que eu fiz até hoje estão ali em Jesus. Eu creio. E se você se arrepender dos seus pecados, os seus pecados serão perdoados. Hoje você vai voltar para casa justificado. E é isso que o Senhor Jesus quer. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O meu servo com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus quer levar tuas iniquidades, ele quer te justificar, ele quer ficar satisfeito por ter morrido na cruz por você. Ele quer olhar para você e ficar feliz de saber que você está crendo, que você com alegria reconhece que ele morreu pelos teus pecados, para que você não morresse. O que você tem que fazer agora? Ver aí, examinar-se a si mesmo. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Jesus, sem ter pecado, assumiu os meus pecados. Foram os meus pecados que mataram Jesus, e ele está levando a minha iniquidade embora. Como eu sou agradecido a Jesus, por isso que eu digo que ele é o meu Salvador. Se você ainda não recebeu Jesus como teu único Salvador, você tem que fazer isto agora. Se você sente que tem pecado na tua vida, você tem que deixar os teus pecados sobre Cristo, porque aquele sacrifício na cruz, aquele vácuo no tempo, do meio-dia às 3 da tarde, quando o sol não deu mais a sua luz, nem a lua apareceu,
Se você agora transportar os teus pecados para este dia de dor, para este dia de resgate, então você vai ser justificado. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Ergue bem alto a tua mão. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Porque os teus pecados vão ser lançados sobre a cruz e você vai ser justificado, justificada. Venha para cá, venha para frente, venha correndo. Eu vou chamar também aqui na frente você que está desviado e desviada. Quando você volta a pecar, chega mais perto aqui, vai chegando mais perto, fica de frente para mim. Quando você que está desviado, desviada, faz coisas erradas, você está crucificando Jesus de novo. Não basta aquela vez. Então você que está desviado, desviada, se você não lançar os teus pecados ali no sacrifício de Jesus, e se você não pedir o perdão dos teus pecados, você vai sofrer o mesmo sofrimento no inferno. Então eu chamo aqui em nome de Jesus, você que está desviado, desviada, você que está sem igreja, venha aqui para frente agora em nome de Jesus, porque o Senhor vai te justificar, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar dos teus pecados, Ele vai levar a tua iniquidade embora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Você que está aqui hoje, pastor, eu não desviei nem saí da igreja, mas eu reconheço que eu tenho feito coisas que me entristecem. E eu não quero crucificar Jesus de novo. Eu não quero ficar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Eu quero que Ele tire o meu pecado. Eu quero que Ele tire de mim essa repetição do pecado. Então você que está nesta situação, que faz coisas erradas e repete o teu pecado, vem aqui para frente, porque o sangue de Jesus tem poder. Ele vai te purificar de todos os teus pecados. Ele vai tirar o teu pecado. Ele vai te dar a paz. A tua consciência não vai mais ser atormentada. Vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar e o Senhor Jesus vai te restaurar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, vai vindo aqui. Ele vai te transformar hoje. Eu vou pedir a todos vocês que dobrem os joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu compreendi. Foram os meus pecados que mataram o Senhor Jesus. E como eu lamento isso, eu te peço perdão, meu Deus. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais fazer com que Jesus sofra por minha causa. Por isso, além de perdão, eu estou te pedindo restauração, transformação e libertação. Eu creio, meu Deus, que o teu Filho Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e as minhas iniquidades estão sobre Ele. Eu quero ser justificado pelo sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades. O Senhor já fez recair sobre Ele os meus pecados. Agora me limpa e tira de mim a repetição deste pecado, porque eu não quero mais pecar. Meu Deus querido, me purifica, me dá perdão, me liberta e me transforma pelo sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Meu Pai Santo, me garante agora a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, para que eu não caia mais, para que eu ande na Tua presença e seja uma bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, assim seja.